Gênesis capítulo 1. A criação do mundo. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Então separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e a manhã chegou, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e a manhã chegou, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: ajuntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: que a terra produza vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e a manhã chegou, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e para indicar estações, dias e anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. Também fez as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e a manhã chegou, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: que as águas se encham de seres vivos e que aves voem no céu acima da terra. Assim, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem nas águas. E também criou todas as aves. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, que encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e a manhã chegou, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza toda espécie de animais, rebanhos domésticos, animais selvagens e animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Deus criou toda espécie de animais selvagens, de rebanhos domésticos e de animais que rastejam pelo chão. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, para ser como nós. Dominará sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominionem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou toda a vegetação como alimento para os animais selvagens, para as aves do céu e para os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e a manhã chegou, encerrando o sexto dia. Gênesis 2. A criação do homem e da mulher. Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. O homem e a mulher no jardim. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre, nem grãos, haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra,
soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden, nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Giom, rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Salmo capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos perversos, não imita a conduta dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dá fruto no tempo certo, e suas folhas nunca murcham. Ele prospera em tudo o que faz. Os perversos, porém, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Provérbios capítulo 1, versículos de 1 a 4. Os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles têm como propósito ensinar sabedoria e disciplina, ajudar a compreender palavras de entendimento, proporcionar instrução para uma vida disciplinada, que faz o que é justo, direito e correto, ajudar os inexperientes a adquirirem prudência e os jovens a desenvolverem conhecimento e discernimento. Salmos capítulo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Provérbios capítulo 1, versículos de 1 a 4. A finalidade dos provérbios. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 24. Os antepassados de Jesus Cristo.
Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jeorão. Jeorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 23. Visitantes do Oriente. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: Onde nascerá o Cristo? Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. A fuga para o Egito. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo. Fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá, até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino, a fim de matá-lo.
Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. A volta para Israel. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judeia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno.